Existe um tipo de lugar capaz de fazer o tempo parecer mais lento. Um tipo de silêncio que não acalma, mas pesa. E certas estruturas conseguem carregar um clima tão estranho, tão marcado por histórias que ninguém terminou de contar, que apenas de estar ali já muda a forma como você respira. Não é o susto que assusta, não é a criatura, é a expectativa. É o desconhecido que ocupa o espaço antes de qualquer revelação. E existem momentos em que esse desconhecido ganha forma. Momentos em que você percebe que não está apenas explorando um ambiente. Você está entrando na memória de pessoas que não sobreviveram para contar o que aconteceu. E é nesse tipo de atmosfera que a nossa história começa. Com um soldado francês despertando no meio do caos da Primeira Guerra Mundial, ferido, desorientado, cercado por explosões e pela confusão que só um campo de batalha é capaz de criar. Um ambiente onde o medo humano, o medo real, já seria o bastante para derrubar qualquer um. Mas o que vem depois não tem nada a ver com a guerra. Quando Henry Clement desperta novamente, ele não tá mais sobre o céu da guerra. Ele tá dentro de um bunker francês, isolado, silencioso e completamente tomado por um peso estranho no ar. Não tem soldados, não tem instruções, só restos, marcas e um clima de abandono que não combina com um local que deveria salvar e abrigar vidas. Assim como todo game da franquia Amnesia, o nosso protagonista perdeu completamente a memória depois de uma explosão, enquanto tentava salvar um companheiro. Antes de nos introduzir ao bunker, o jogo nos entrega uma introdução frenética em meio à guerra, se esgueirando por trincheiras e abrindo caminho. E esse é um momento muito curto, pois são resquícios de memórias do nosso protagonista que nos contam um pouco do que ocorreu antes do bunker. E esse começo, ele serve para uma coisa importante, para te mostrar como as mecânicas realistas do jogo funcionam. Recarregar a arma, usar um inventário, manipular objetos, explodir as coisas no seu caminho, são mecânicas que são introduzidas logo de início. O jogo não precisava ter um início desses, mas foi uma escolha esperta, porque ela te dá um gostinho do inferno que é a guerra e também nos prepara para enfrentar algo muito pior. Ao explorar o bunker, o Henry encontra documentos deixados pelos soldados, fotos, textos, cartas e anotações cortadas no meio de frases. Bilhetes escritos com pressa, ordens que nunca chegaram ao destino, e todas elas apontam para o mesmo padrão. Algo começou a atacar os soldados lá dentro, algo que não veio da guerra, algo que vivia entre as paredes. Aos poucos você percebe que os homens que estiveram ali antes de você tentaram resistir de todas as formas. Trancar portas, criar rotinas, colocar armadilhas, limitar áreas, improvisar barricadas e nada disso adiantou. O bunker não caiu por falta de munição ou recursos. Ele caiu simplesmente pelo medo. E é nesse clima que a criatura se apresenta.
sem pressa, sem exagero. Primeiro vem os barulhos, depois os arranhões, depois o som de algo se movendo em espaços onde nada deveria caber. O jogo faz você sentir que ela tá lá antes mesmo de você ver qualquer coisa. E esse estilo define a jogabilidade inteira. A lanterna que você carrega é essencial, mas é extremamente barulhenta. Usar ela é quase anunciar sua posição. A arma existe, mas a munição é tão limitada que cada tiro precisa justificar o risco. As granadas e ferramentas ajudam, mas atraem atenção. O jogo inteiro gira em torno de movimentação, som e cautela. E aí a gente é introduzido a uma das mecânicas principais do jogo, o gerador. O gerador muda completamente a dinâmica. Quando ele tá ligado, o bunker fica mais iluminado e a criatura recua. Só que o combustível acaba rápido. E quando isso acontece, a escuridão volta dominando cada canto. E o jogo se transforma numa corrida contra o tempo. Cada vez que você precisa de combustível, isso implica entrar em áreas perigosas exatamente onde a criatura costuma se mover. E essa ideia, ela funciona perfeitamente com o tema da guerra. Não existem decisões 100% seguras, são apenas escolhas necessárias. Com o tempo, o Henry começa a entender o que aconteceu ali dentro. A gente começa a juntar fragmentos da história desse bunker enquanto a gente busca recursos e uma rota de fuga. Os soldados não foram derrotados por falta de organização, eles foram derrotados pelo simples desespero. E enquanto você avança pelos corredores, a sensação constante é de que você está repetindo o caminho deles, passo a passo. O bunker até pode parecer pequeno de primeiro momento, mas quando você pega o mapa do bunker, você percebe que ele é gigante e ainda esconde áreas que nem mesmo estão dentro do mapa. E cara, o tempo inteiro você tá indo atrás de itens e o jogo consiste nisso. Você tá o tempo todo indo e voltando, buscando recursos, tentando achar gasolina para alimentar o gerador, enquanto você tá buscando os itens essenciais para você progredir na história. O jogo não coloca uma rota que você precisa seguir, você precisa encontrar as cartas e documentos que vão te dar dicas do que procurar e onde procurar. Esse não é um daqueles jogos que te pega pela mão e te leva para os objetivos. O bunker é um verdadeiro labirinto, ele te deixa perdido, fazendo você prestar atenção nos mínimos detalhes para se localizar. E enquanto você tá por aí buscando recursos, a criatura ela aparece quando você menos espera, quando você estiver desprevenido. É como se a criatura soubesse a hora certa de atacar. Quando você tá desprevenido, sem recursos, com medo e desorientado na completa escuridão. Quando o gerador tem combustível e está funcionando, as luzes não te protegem completamente da criatura. Se você abusar muito, fizer muito barulho, ela ainda vai aparecer quando você menos esperar. Mas a criatura não é o único inimigo do jogo. A gente também tem o que eu apelidei carinhosamente de ratões de esgoto. Esses bichos são uma desgraça, mano. Tem jogo que coloca os ratos como parte do cenário pra dizer que aquilo ali é um cenário sujo e decadente, mas nesse jogo, essas porcarias são simplesmente obstáculos. Você precisa ter uma tocha em mãos, ou jogar um pedaço de carne, um molotov ou um sinalizador pra você poder passar por essas coisas, porque se você simplesmente tentar correr ou pular por cima, eles vão te dar muito dano, e mesmo se você conseguir afastar eles para seguir o caminho, quando você voltar eles vão estar ali de novo, fazendo com que você tenha que repetir e gastar mais recursos para poder passar pelos ratos. Isso é um pouco frustrante, mas não chega a estragar a experiência. A gente também tem um soldado que aparece em um momento específico do jogo e que também é citado em algumas cartas. E esse soldado é o Toussaint Bilfoy, eu acho que eu tô falando o nome certo. Ele não era para ser um inimigo, mas ele foi consumido pela completa loucura que aquele ambiente causa. Ele é um soldado ferido, com o rosto enfaixado, que vaga pelos antigos túneis com uma arma na mão, atirando em qualquer coisa que se mexer, inclusive no Henry. Durante a gameplay, a gente começa a perceber que tem muito mais coisa
além do bunker. Esse bunker foi construído próximo a antigos templos e túneis romanos que foram descobertos durante a escavação do bunker. E essa descoberta teve um preço bem grande, mas mais pra frente a gente vai falar disso. Depois de completar tudo o que precisa ser feito, encontrar rotas, administrar o gerador, lidar com a criatura, a gente chega em uma espécie de templo muito louco. E aí a gente tem que encarar a criatura cara a cara. A gente enfrenta ela e depois de derrotar a criatura, a gente finalmente vai em direção à saída. E por um instante, parece que tudo vai dar certo. Mas o jogo nunca te prometeu vitória. E ele te fez esquecer que você só saiu de um inferno para ir pro outro. É simples, é cruel e é direto. O terror sobrenatural acaba, mas o terror humano continua. E o jogo encerra exatamente no momento em que você acredita que escapou. A história do jogo ela é muito mais profunda, muito mais melancólica e sentimental. Durante o jogo a gente descobre que nas escavações do bunker foram encontradas essas estruturas romanas, mas não são apenas estruturas. Junto a essa descoberta, eles acabaram soltando algo muito pior, algo que deveria se manter oculto. E eu não tô falando da criatura, porque essa criatura que o jogo nos apresenta já foi um humano, e se tornou uma consequência das escavações do bunker. Lá no início do jogo, nós tínhamos um companheiro chamado Augustin Lambert. Durante toda a introdução do game, ele nos ajuda. Em uma noite, ele saiu para uma patrulha ao redor do bunker sozinho. Henry ficou preocupado porque ele já não voltava faz um tempo e decidiu ir atrás dele. E acabou encontrando o Augustin caído em uma cratera. Ele desce até lá, enche o funil de água e dá pro Augustin beber. A questão é que o que tinha ali não era água, era um líquido que continha algo a mais. E foi justamente isso, esse líquido que ele tomou, que transformou o Augustin no monstro que vemos durante o jogo inteiro. O mais pesado disso é que ele foi se transformando aos poucos, de uma forma dolorosa, não só perdendo a sua própria sanidade, mas levando todo mundo do bunker junto com ele. No final a gente só conseguiu matar a criatura porque a gente mexeu no lado humano dela, como se ainda tivesse uma parte do nosso velho companheiro ali. A gente usa um coelhinho de pelúcia para distrair a criatura sem nem saber se isso iria funcionar, mas acaba funcionando e a criatura reconhece o objeto. E sem pensar duas vezes, nós explodimos a ponte em que a criatura tá, derrubando ela no completo vazio do abismo. O jogo ele tem dois finais, um deles você só foge da criatura e acaba da mesma forma, mas com a criatura fugindo junto e alertando os inimigos, e na outra simplesmente fugindo e alertando os inimigos da mesma forma. Eu particularmente achei o final meio mal aproveitado. Eu acho que podia ter um tom muito mais dramático e melancólico, tendo em vista que a história do jogo é pesada, fria e cheia de reviravoltas. Agora, sobre a minha experiência que foi gravando esse vídeo, eu ia rejogar o jogo inteiro para gravar todas as cenas, mas aconteceu uma parada meio paia. Eu tava fugindo da criatura e consegui entrar correndo no save room, fechei a porta e salvei o game. O problema é que a criatura entrou no save junto comigo. E aí toda vez que eu carregava o save, eu tava simplesmente morto. Eu morria instantaneamente. A criatura só me pegava assim, não dava tempo de fazer nada. Mas eu já tinha zerado esse jogo antes, então eu sei como a história termina, eu sei o que vem depois desse momento, depois de você fazer tudo, então eu tenho como falar sobre a história, né, porque eu já vi o final, mas eu só não consegui gravar até o final pra fazer o vídeo. Mas cara, esse jogo ele tem uma ambientação
incrível, uma ambientação muito forte. A todo momento você escuta o silêncio ali dentro do bunker, enquanto você escuta explosões lá fora e você se lembra que tem uma guerra acontecendo lá fora. E cara, existem pequenos momentos ali como a casamata, que você sobe até lá em cima e você vê a luz do dia pela primeira vez claramente ali na sua frente, e você pensa que, pô, seria somente sair daqui. Mas aí tem um sniper mirando em você. Esse momento é incrível e ele mostra como o jogo é rico em pequenos detalhes. Se você pegar um capacete que tá ali no chão e você levantar na altura ali da abertura da casamata, acontece uma parada inesperada, sabe? É um pequeno detalhe que faz muita diferença pro jogo. A real é que Amnesia The Bunker não é só sobre fugir de uma criatura, não é sobre manter o gerador funcionando ou encontrar uma saída. É sobre a sensação de que por mais que você lute, existe algo maior do que você, algo inevitável, sempre à espreita, um silêncio pesado que nunca se desfaz completamente. No final o Henry não escapa, não é lembrado, não é salvo. Ele sobrevive ao impossível lá embaixo apenas para ser apagado pela guerra lá fora, como mais um soldado perdido em meio ao caos. E é esse sentimento que fica, uma história que não termina com vitória, mas com eco, com ausência, com aquele tipo de melancolia que só lugares esquecidos conseguem carregar. No geral, Amnesia The Bunker é uma das melhores experiências que eu já tive com um jogo de terror, e eu recomendo muito que você jogue. Vale a pena cada minuto que você fica dentro desse jogo. Cada susto é único, cada presença da criatura é única, e isso é incrível. É uma coisa que falta em muitos jogos atuais. E mano, mais uma vez, muito obrigado pra quem assistiu até o final. Vocês têm me dado um apoio incrível no canal, vários comentários positivos e me incentivando a continuar em frente. Eu não consigo responder todos os comentários, mas eu basicamente leio todos. A gente já chegou nos 2.000 inscritos e eu sinceramente nem sei como agradecer cada um de vocês. Graças a vocês eu já consegui começar a monetizar os vídeos e eu tô muito feliz com isso. Tô me dedicando e me esforçando muito para entregar vídeos cada vez melhores. Então, muito obrigado a todos que estão fazendo parte dessa minha jornada no YouTube. E eu sou o Mika e obrigado por assistir. Zóio, eu desafio você engolir uma piroca. Zóio, eu desafio você comer bosta. Zóio, eu desafio você beber álcool. Zóio, eu desafio você enfiar um maçarico no cu. Everson Olhos, eu duvido você pular de... Olha, eu